Pois é, essa recomendação aí do Ministério Público, que ela diz que não vê como uma instituição como a Maternidade Evangelina Rosa está cobrando o procedimento. Silas, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, se você me permita, boa tarde a todos os professores do estado do Piauí, categoria em que eu me incluo, desde 1987, na Universidade Federal do Piauí. Vamos fazer uma cronologia rápida em relação ao Sistema Único de Saúde. O SUS foi uma das maiores conquistas que o Brasil teve e foi concebido depois de várias conferências, sendo a 8ª conferência mais importante para definir as diretrizes do SUS, e foi criado através de 2 leis, a 8080 e 8142, em 1990. Somente 11 anos depois é que esta lei foi regulamentada através de decreto com a presidente Dilma. A gente sempre questiona por que isso, por que só 21 anos depois? Por um ato de coragem da nossa presidente. E a emenda 29, somente este ano, em janeiro, foi regulamentada em relação ao que são despesas com saúde. O Estado, volto a repetir, e é uma coisa que a gente vai repetir muito, o Estado do Piauí, 90% da população do Estado do Piauí depende do serviço público de saúde. É verdade. Quando nós fizemos o diagnóstico, no primeiro ano do governo do governador Wilson, em 2011, através da nossa equipe de monitoramento, nós detectamos que alguns hospitais públicos faziam isso. Exemplo, Floriano. O Hospital de Floriano também atendia plano de saúde e alguns pacientes particulares. Porque isso era uma questão até cultural, mas foi proibido. E na sintonia que o Estado tem com o Ministério Público, e o Ministério Público é ciente disso, que nós discutimos isso permanentemente, em relação especificamente ao que está em tela, a maternidade, é inadmissível que lá seja feito isso, porque infringe a lei do SUS. Então, essa recomendação que o Ministério Público fez, nós conversamos isso com o Ministério Público, e o Ministério Público fez a recomendação. Nós, inclusive, já tínhamos chamado o diretor da maternidade no gabinete, mostrando, deixando claro para ele que isso não pode, e logo depois o Ministério Público fez essa recomendação que é inadmissível. Mas eu lhe pergunto... Porque infringe a lei do SUS, que é de 1990. Certo. Eu lhe pergunto, no caso de Floriano, por exemplo, há procedimentos realizados apenas no hospital Tibério Nunes, que o outro hospital particular não faz esses procedimentos. Mesmo assim, não se pode fazer de forma... Esse, inclusive, foi um questionamento levado à promotoria de Floriano, que de repente tem alguma urgência, alguma coisa desse tipo, mas o hospital tem que atender, ele é do Sistema Único. Se o paciente tem algum plano de saúde, que depois faça o ressarcimento do plano. Isso está na lei. Então, se o hospital está lá, ele não vai deixar de atender a urgência, até porque os hospitais do estado do interior são hospitais de urgência e emergência. Então, não tem que cobrar. É uma irregularidade que o Estado, na figura de Estado, e eu como secretário, não admitimos. É tanto que nós discutimos com o Ministério Público isso, e esta recomendação surgiu exatamente na discussão que nós tivemos junto com a doutora Cláudia. E no passado recente, nós conversamos com o Ministério Público e sabemos, Silas, que muitos outros procedimentos que nós adotaremos em relação a cumprir o Sistema Único de Saúde, sem o Ministério Público Estadual e Federal, nós não vamos conseguir. Tá certo? Então, em todos os níveis. Essa recomendação do Ministério Público já era ciência do Estado. O Estado, inclusive, já estava providenciando. Estava providenciando, inclusive já tinha, por exemplo, Floriano, e numa ligação telefônica que eu tive demorado com a doutora Cláudia, a posição do Estado é essa, porque não podia ser diferente. É uma ação de Estado de obedecer à lei do Sistema Único. Agora, em alguns casos, precisa de ter coragem de fazer. É isso que está acontecendo. Agora, por exemplo, na maternidade Evangelina Rosa, já que nós estamos falando dela, tem algumas colocações como a cozinha, o higiene daquela casa. A Secretaria já tem visto isso? Tem. Todos os hospitais do Estado, foram avaliados através dessa comissão de monitoramento. Inclusive, foi licitado agora a situação do banco de leite da maternidade. Então, isso é uma ação permanente em relação à questão física e de equipamentos. A maternidade é superlotada, tanto que o Estado agora deve, até dezembro, estar com todo o edital pronto para fazer a licitação do Centro Materno-Infantil, que é uma obra de extrema importância para o Estado do Piauí e para toda a região. Secretária, é a saúde do Estado, já que essa questão da maternidade será superada por uma recomendação da própria Secretaria
Tem melhorado aquela coisa? Nós estamos sentindo que o HUT não tem estancado essa superlotação dele. Silas, nós temos dados estatísticos que mostram que se o Estado não tivesse tomado as providências que tomou em relação aos 10 grandes hospitais do interior, com serviço de ortopedia, inclusive corrente, que foi entregue há pouco tempo, que nós tivemos que trazer médicos de Barreiras, porque os daqui não foram. Se nós não tivéssemos tomado essa atitude, são dados que o próprio HUT tem. Agora mesmo nós estávamos reunidos no feriado com toda a equipe da Fundação Municipal e do HUT, mostrando que se o Estado não tivesse tomado essas providências, o HUT tinha explodido em termos de quantidade de pacientes, porque o aumento do número de casos ortopédicos oriundo de acidentes de trânsito, principalmente de moto, é crescente, no mínimo 10% a 15% ano a ano. Então, o trabalho que está sendo feito em conjunto com a HPM e agora, Silas, com a HGV, quinta-feira o governador vai entregar o novo centro cirúrgico do HGV, com 9 novas salas de cirurgia. Nós vamos destinar mais 35 leitos para pacientes ortopédicos, e além dos 20 do HPM. E nós já temos a certeza que num espaço curto de tempo, junto com a Fundação, que também vai criar 4 serviços novos de ortopedia nos bairros. O presidente da Fundação já está cuidando disso, que num espaço não muito demorado, nós vamos acabar os pacientes de maca do HUT. Nós temos também a questão não só da ortopedia de urgência, dado a essa epidemia no trânsito, que é o acidente de trânsito, principalmente de motocicleta. Mas nós temos as cirurgias eletivas, pós-urgência, cirurgias, maioria das vezes, de reparação, que me parece que essas cirurgias não estão sendo resolvidas nas regionais estaduais. Nesta reunião que nós fizemos, e o nosso superintendente, o doutor Pedro Leopoldino, já está fazendo um trabalho, nós já temos todos os dados do número de cirurgias eletivas por especialidade. E agora com o novo centro cirúrgico do HGV, com mais 20 leitos do HPM, com mais 35 leitos do HGV agora que nós vamos destinar para a cirurgia ortopédica, pelo número de cirurgias, pelo cálculo que nós fizemos, aproximadamente em 6 meses, 6 a 8 meses, nós vamos zerar a fila de espera de mais ou menos 3 mil pacientes de cirurgias eletivas. Como nós fizemos no hospital infantil. Em 90 dias, nós zeramos a fila de espera de mais de 1.000 pacientes do hospital infantil. Inclusive com a contratação de novos médicos, os que já foram contratados, e agora o governador autorizou a contratação de mais profissionais, inclusive em todas as especialidades, exatamente para se fazer esse trabalho em conjunto com a Fundação Municipal de Saúde e recurso do Ministério da Saúde que tem, inclusive remunerando 50% a mais dos procedimentos para zerar as filas de espera. Por exemplo, foi criado um centro de ortopedia, segundo o telespectador, em Oeiras. Por que não em Floriano, que é uma regional? Floriano, inclusive, foram chamados, tem 2 novos ortopedistas lá, já desse concurso, e existe o serviço de ortopedia lá, inclusive com alguns pacientes de alta complexidade que são operados e vão para a UTI. Então tem em 10 cidades hoje o serviço de ortopedia. É claro que, inclusive agora dia 26, nós vamos estar fazendo a reunião com todos os diretores, que eles funcionam em algumas cidades melhor e outros não da forma que se quer, entendeu? Como Campo Maior, por exemplo, que funciona bastante, de uma forma bem adequada comparado com outras cidades. Então é um trabalho permanente de melhoria. Nós ainda temos problema em Parnaíba, hein, secretário? Com relação ao hospital regional, uma grande cidade, o telespectador reclama muito lá do atendimento. Inclusive Parnaíba recentemente foi mudada a direção do hospital, porque a gestão não estava satisfeita com o diretor, e de forma que, inclusive com algumas reformas, com algumas adequações solicitadas pelos próprios ortopedistas, e lá observar, Cília, que quando o governador Wilson Martins assumiu, lá só tinha um plantonista por especialidade. Um clínico, um cirurgião, um obstetra, um ortopedista, e essa equipe, desde janeiro do ano passado, desse ano, desde o dia 30 de janeiro desse ano, que essa equipe foi dobrada para 2 profissionais em cada plantão. Então aumentou o número de profissionais, diminuiu o tempo de espera dos pacientes, mas tem que melhorar as condições físicas de equipamento do hospital, inclusive com novos equipamentos na área de laboratório, que já estão chegando ao hospital, para atender não só o hospital como a UTI. Cidadão diz aqui, o grande problema, Cília, é das cirurgias vasculares e a transferência de pacientes do HUT para o HGV. É um drama. É verdade, isso é um problema que foi discutido nessa reunião com a Fundação na sexta-feira. Inclusive, agora às 11 horas, teve outra reunião no Hospital Getúlio Vargas,
com o superintendente Pedro Leopoldino, a direção do Hospital Getúlio Vargas, para que isso não aconteça, até porque são cirurgias de urgências do HUT e a Prefeitura, inclusive. Nesta reunião, o presidente da Fundação nos garantiu que é o gestor pleno que iria contratar hospitais, fazer contratualizações com hospitais particulares, Casa Mata e o Hospital São Paulo, para atender essa demanda. Uma cidade de mais de 70 mil habitantes, Picos, ainda não existe sequer um leito de UTI, secretário? Lá existe uma unidade semi-intensiva e o projeto da UTI de Picos está em fase final para ser encaminhada à licitação, inclusive a UTI neonatal também. É UCI, UTI neonatal e UTI adulto. Como vai ficar a situação do Hospital de Barras, que foi municipalizado e depois regionalizado? Lá em Barras, no momento, está sendo feita uma reforma, uma ampla reforma do hospital. E depois dessa reforma, e agora com o novo gestor, nós vamos discutir para ver se o hospital permanece com o município ou se volta para o Estado. Telespectadores que melhorou em todo lugar, mas menos em Uruçuí, que o hospital não tem relatividade. Não, na verdade, Silas, no dia 9 de janeiro do ano passado, por determinação do governador, nós fomos à Corrente e Uruçuí. E lhe digo aqui, sinceramente, que foi as duas situações piores que nós encontramos. Corrente e Uruçuí. Uruçuí está sendo feita também uma reforma lá, uma ampla reforma, mas eu posso lhe garantir que a nova diretora que tem Uruçuí não tem nem o que comparar como era antes. Porque antes não tinha nem plantonista. É verdade. E agora tem. Agora, o Estado é grande, as dificuldades, mas o próprio hospital triplicou o faturamento. Se ele triplicou o faturamento, é que ele passou a atender mais. O centro de fisioterapia em Floriano está um elefante branco e o povo precisa usá-lo. Nós já estamos rediscutindo o papel desse centro de fisioterapia. Estamos, inclusive, com a comissão criada para rediscutir o novo contrato de gestão que temos com o CI, que o Estado tem com o CI, e nós vamos fazer uma discussão e levar ao governador para saber se ele autoriza com a possibilidade, talvez, do próprio CI, que é uma organização social, assumir o papel desse centro de fisioterapia do interior. O hospital de Piripiri precisa melhorar e muito, secretário. O hospital de Piripiri era um dos hospitais que não tinha serviço de ortopedia, que não tinha UTI e hoje tem, e certamente todo hospital tem que fazer tudo para melhorar, através de contratação de recursos humanos, e é o que o governo está fazendo, Silas. Além da contratação de recursos humanos através do novo concurso, nós vamos fazer agora um convênio, já estivemos lá em São Paulo, passamos um dia no Hospital Sírio-Libanês e vamos fazer um convênio para a qualificação dos recursos humanos em todas as áreas da Secretaria, via Ministério da Saúde e diretamente da CESAP com o Sírio-Libanês. Nós ainda teremos convocados do técnico em enfermagem do concurso de janeiro, secretário? Tem, e tem também do de 2009, que nós temos que terminar de chamar dos concursos de 2009, que foram chamados agora 42 técnicos de enfermagem, quando encerrar é que entra para o concurso de 2012. Muito obrigado, então, secretário, pela sua presença aqui no programa. Colocamos à disposição, Cília, para qualquer esclarecimento.